Na semana passada nós demos início à nova série de mensagens intitulada A Sabedoria do Reino, tendo por base a carta de Tiago. Pastor Newton ministrou no capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo. Nesse primeiro momento, eu quero ler dos versículos 1 a 13 apenas. Depois nós leremos os demais versículos em outro momento. Tiago 2, de 1 a 13. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu quero convidar você para atentar à letra da música que o Gabriel vai cantar. E eu só me dei conta hoje à tarde de que a música tem tudo a ver com Tiago 2. E eu pedi então para que ele cantasse. Você vai se preparando aí para esse tempo de ministração da palavra mais uma vez e refletindo a letra da música. Muitas vezes eu me pego pensando se aquilo que eu crio faça alguma diferença, que ele esqueça ao meu lado. Do que adianta a vida de estudos, mas sem obras, se Cristo me chama hoje para transformar o mundo? O chamado eu recebi é proclamar a vida em ti e cantar o teu amor todo dia. Quando eu a te amar, quando ao meu próximo eu amar, o mundo inteiro então verá a tua face em minha vida. Quando eu me humilhar, a minha vida entregar, simples assim então será viver a vida em alegria. Se os outros não percebem o teu agir em minha vida, é porque estou vivendo a vida como uma rotina. Se de graça eu recebo
um amor inesgotável. Como posso esconder a luz que brilha em minha vida? Ide ao mundo e pregai esse evangelho que traz a vida ao coração mais perdido. Quando eu a te amar, quando ao meu próximo eu amar, o mundo inteiro então verá a tua face em minha vida. Quando eu me humilhar, a minha vida entregar, simples assim então será viver a vida em alegria. Quando ao pobre eu doar, quando ao órfão eu ajudar, o mundo inteiro então verá a tua face em minha vida. Quando a viúva eu olhar, quando a criança eu amar, simples assim então será viver a vida em alegria. Quando eu a te amar, quando ao meu próximo eu amar, o mundo inteiro então verá a tua face em minha vida. Quando eu me humilhar, a minha vida entregar, simples assim então será viver a vida em alegria. Amém. Estava pensando como foi que eu lembrei da música. Eu esqueci de dizer que no meio da tarde, por que eu lembrei hoje? Porque a Renata saiu com o Rafael e quando eles voltaram, o Rafael chegou cantando essa música. Eu falei, poxa, tem tudo a ver com o Tiago 2. Eu falei, como que Deus vai traçando, né? E Ele vai falando com a gente, vai se comunicando. E essa letra ela tem tudo a ver com a segunda parte do texto, que nós vamos ler daqui um pouco. Tiago 2 faz uma forte advertência. Então, irmãos, a palavra hoje, ela é uma advertência a nós. Ela é uma exortação a nós, assim como foi para as igrejas que receberam a carta de Tiago. E essa advertência é sobre um erro que os irmãos das igrejas poderiam cometer, ou talvez já estivessem cometendo. E ele chama a atenção das igrejas, por isso ele escreve a carta, e ele dá uma palavra bastante dura em todo o capítulo 2, mas ao mesmo tempo ele termina com graça. Ele fala da acepção de pessoas, do tratar com diferenciação as pessoas. E eu quero já começar logo no primeiro ponto. Versículos 1 e 6. O tema de hoje é a fé revelada. A fé ela precisa ser revelada. A fé ela não pode ser escondida. A fé não pode ser ocultada. Se é fé, ela precisa dominar toda a nossa vida. E é isso que nós vemos na letra do Gabriel, da música do Gabriel. A fé ela precisa ser exalada. E quem está à nossa volta precisa perceber, precisa enxergar a fé e precisa ser influenciado pela fé que nós temos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o primeiro ponto que eu destaco no versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Deixa a sua Bíblia aberta em Tiago 2, que nós vamos ler vários versículos. A fé é revelada quando nós entendemos que não somos melhores do que ninguém. A nossa fé ela é evidenciada quando fica claro para todos que estão à nossa volta que nós não somos melhores do que ninguém. E esse é um treino que eu e você precisamos fazer no nosso interior. Porque nós julgamos a partir do nosso interior, a partir dos nossos olhos, a partir dos nossos ouvidos, a partir daquilo que nós recebemos de informação acerca do outro.
quer visual, quer gestual, quer por palavras. Nós somos rápidos em julgar. Nós temos uma velocidade ultra mega rápida para julgar, para avaliar os outros. Talvez você seja uma exceção. Talvez você seja o tipo de gente que não avalia nada nem ninguém. Será? E Tiago vem e diz, olha, não trate em acepção de pessoas, não trate o outro assim. Quando ele começa o capítulo 2, ele começa dizendo, meus irmãos, ele está mudando de assunto, dando sequência ao primeiro capítulo, mas abordando um tema novo. E aí o versículo 6, você está com a Bíblia aberta aí? 5 e 6, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Pensa comigo. Seja frio numa análise agora calculista, humana, bem natural. Os ricos poderiam contribuir mais. Os ricos poderiam contribuir mais com seus recursos. Muitas coisas, muitas obras poderiam ser realizadas. Poderiam investir mais em missões, preparar mais pessoas, participar de mais sustentos. Poderiam fazer melhorias nas acomodações e tantos outros projetos. Isso justificaria receber melhor os ricos. Você não concorda comigo? Você ficou em crise, né? Mas é verdade. Pensa numa análise natural. Se nós acolhermos melhor os ricos, eles vão poder fazer mais, vão poder dar mais, abençoar mais. Não seria natural pensar assim? Sim, seria natural. Seria natural pensar que os ricos podem fazer mais, por isso eles são melhores tratados, e eles são muito bem-vindos, e por isso eles são bajulados. Só que Tiago vem, e ele vem lembrar, e ele adverte, lembrando que todos somos iguais. Todos somos iguais. E ele diz, lembra, que todos éramos pobres, aliás, completamente miseráveis na fé. E Deus nos escolheu e nos salvou para sermos ricos na fé e herdeiros no reino que Ele prometeu aos que o amam. Todos nós estávamos em igual situação. E a nossa situação só foi mudada na fé, na vida espiritual, porque Deus veio em nossa direção. Porque o Espírito Santo tocou nosso coração, porque Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. A nossa condição miserável ela só foi mudada por causa do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, como Ele disse. É interessante que em outros textos, Jesus ele é lembrado como a glória, como sendo a própria glória. Mas aqui Tiago chama de Senhor da glória, ou seja, até a glória está sujeita a Ele. Ele está acima da própria glória. E Ele nos alcançou, sendo nós quem éramos, inimigos de Deus. Ele veio até nós. Isso é para dizer que não há em nós absolutamente nada que nos faça melhor do que qualquer outra pessoa. Se nós temos fé em Jesus, então é completamente incoerente qualquer tipo de juízo ou de acepção de pessoas. É completamente incoerente com a fé em Cristo Jesus fazer diferenciação entre uns e outros. E Tiago explica, é comum
aos não cristãos que ofereçam os melhores lugares para as pessoas ricas ou para as pessoas que ocupam destaque na sociedade, algum lugar de primazia na sociedade. É natural. As pessoas naturais fazem isso. Elas querem dar destaque para as pessoas que têm mais fama ou que têm mais condições. Você já viu isso? Você sabe o que eu estou falando. Isso está na natureza pecaminosa dos homens e das mulheres. Mas isso combina, isso convém, isso é marca do cristão? Tiago está dizendo, em hipótese alguma, se você tem fé em Cristo Jesus, você conhece o Senhor da glória, então não cabe em você fazer diferenciação entre pessoas. As pessoas querem dar lugar de primazia para os ricos, para os nobres, para quem ocupa a posição de destaque, pensando depois em ter algo em troca, em receber alguma coisa em seu favor. E Tiago vem alertar a igreja, dizendo, olha, não esperem receber nada dos ricos, não esperem e não façam algo para receber coisa em troca. Não os trate com deferência, não dê para eles os melhores lugares como alguém que espera algo em troca. 2000 e eu não lembro que ano foi, mas foi entre 2000 e 2003 que teve eleição para deputados. E aí uma pessoa próxima, que foi candidata a deputado federal, fez campanha e foi chamado para visitar várias igrejas. Várias igrejas. E ele era membro da igreja que eu pastoreava na época junto com um amigo. E num dado momento, nós o chamamos como pastores e presbíteros da igreja para orarmos com ele, para darmos direção para a sua vida, para que ele não tropeçasse no caminho, não envergonhasse o evangelho. Só uma palavra de bênção. E o depoimento dele foi, irmãos, essa igreja, a minha igreja, foi a única de todas que me chamaram para visitar, que não me pediu nada. Uma vergonha. Uma vergonha. Irmãos que querem ter políticos evangélicos para fazerem favores para eles. É disso que Tiago está falando também. Gente que quer trocar favores. Nós vamos acolher melhor os ricos, porque eles podem fazer alguma coisa por nós. E Tiago chama a atenção, dizendo, prestem atenção. Quem arrasta vocês para os tribunais são exatamente os ricos, e eles arrastarão vocês, por causa da fé de vocês, em outras palavras é o que ele está dizendo. Não queiram trocar nada, não queiram receber nada em troca, não tratem com diferença, não deem maior valor para esses. Não hajam, a fé de vocês é incoerente, não pode ser, aliás, coerente com esse tipo de atitude, precisa ser incoerente. Você não pode receber pessoas e fazer diferenciação, passar de longe daqueles que são mais simples, mais pobres, e ficar bajulando os que são mais ricos. Isso é comum na sociedade, não entre nós. Não entre nós. E ele faz essa chamada de atenção. Guardem uma coisa. Por causa do testemunho de vocês, por causa daquilo que vocês conhecem, por causa de Jesus, esses vão levá-los aos tribunais. Aqueles que julgam a aparência estão se colocando no lugar de Deus, e é isso que Tiago fala. Vocês estão se colocando como juízes. O único que pode julgar é o Senhor, e Ele conhece o nosso coração. A pobreza espiritual Ele iguala a todos os homens. Nós fomos alcançados pela graça, e é com graça que devemos tratar uns aos outros.
sem acepção de pessoas. Versículos 6 e 7, está aí comigo? Leia junto comigo, 6 e 7. Entretanto, não são os ricos Qual é o bom nome que sobre nós foi invocado? O nome de Cristo. O nome de Cristo. Não venda a sua fé. Não troque a sua fé. Não empobreça a sua fé. Cuidado. Vocês querem usar o padrão do mundo para julgar as pessoas e dar favorecimento aos ricos deste mundo? Lembre-se. Esses mesmos vão arrastar vocês para os tribunais, por causa da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Segunda lição que eu quero compartilhar com você, versículos 8 e 9. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. A nossa fé é revelada, a fé em Cristo Jesus é revelada quando nós entendemos a gravidade do pecado, da discriminação. Você precisa entender a gravidade desse pecado. Meus irmãos, nós carregamos um peso cultural, nós carregamos desde a infância conceitos acerca dos outros. E corre-se o risco da gente multiplicar isso. E corre-se o risco de nós nos reunirmos como igreja e continuarmos julgando as pessoas. Deus não nos colocou como juízes. O que Tiago está dizendo na sua carta para nós e para os seus leitores no tempo em que ele escreveu é: existe pecadinho e pecadão? Sim ou não? Tem diferenciação entre pecados? Não. Não existe diferenciação entre pecados. Qual a consequência do pecado? A morte. Romanos 6, 23 diz isso. E aí Tiago vem chamar a atenção daqueles que, sendo crentes em Jesus, faziam acepção de pessoas. Como eu já disse, tratavam melhor os ricos e tratavam de uma forma muito pior os pobres. E ele lembra a lei régia, a lei que deve reger todos os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Qual é essa lei? Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Qual o próximo? Como a ti mesmo. Qual o próximo? Ao próximo. Não é o próximo que mais se parece comigo, não é o próximo que tem um jeito que eu gosto, não é um próximo que é bonito como eu. Aliás, se você vê alguém bonito como eu hoje, muito parecido comigo, é meu irmão, está sentado ali atrás. Você olha, nossa, mas é a cara do pastor, será que é ele? Não, é meu irmão. E antes que alguém pergunte, não, eu vou deixar a pergunta no ar para você descobrir quem que é mais velho. Fica aí, mas hoje já me disseram que eu sou mais velho. Meus irmãos, Tiago ele chama a atenção daqueles que, sendo crentes em Jesus, faziam acepção de pessoas. E ele lembra essa lei. Você precisa amar o próximo como você ama a você mesmo. Se nós falharmos nesse mandamento, nós vamos ferir toda a lei. Ninguém se ache mais santo por obedecer aos outros mandamentos e falhar nesse. O ensino é o seguinte: dos 10 mandamentos, se você obedece 7, passei. É isso? Média alta, né? 7. Não, mas você é muito rigoroso. Você estabeleceu uma média 8, vamos acertar 8 aqui. Não, quando nós falhamos em toda a lei. Nós quebramos a lei, nós quebramos os mandamentos, seja ele em qual for, e Tiago vem lembrar
existe consequência. Não caia nessa área, não peque nessa área, não tropece nessa área. Não há espaço para acepção de pessoas no meio do povo de Deus. Mas, o que fazer se você falhou nisso? E se você vinha tratando com diferenciação o pobre do rico? Se você foi uma pessoa que chegou a adquirir medo dos mais pobres, de passar de largo dos mais pobres, dos pobres, dos maltrapilhos, se você cruza a rua, muda de calçada, o que fazer? Está exposto que nós estamos em pecado se fazemos isso, e que há consequências pelo nosso pecado. O que fazer? Você podia responder aí, o que fazer? Se você favorecia aqueles que podem trazer algum benefício para você, se você criou uma cultura de ajudar quem pode te ajudar, você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão ao Senhor e passar a abençoar pessoas que não podem fazer nada por você. Fazer coisas em favor, abençoar, interceder, beneficiar gente que não vai poder te retribuir, ou que você não tem a menor ideia do que vai ser. Abençoe sem esperar nada em troca. É isso que Tiago está chamando a nossa atenção. Faça em favor dos outros, sem esperar nada em troca, nenhum benefício. Como eu já disse, tem gente que é mais parecida comigo, e tem gente que tem assuntos que me atraem mais. Eu sou desafiado a investir o meu tempo com pessoas que têm assuntos que não têm nada a ver com os meus, e poder abençoar essas pessoas e ser abençoado por elas. Gente muito diferente de mim. Olha, você pode preferir o verde e branco, eu prefiro o preto e branco. Você pode preferir o preto, vermelho e branco. Nós somos desafiados a abençoar uns aos outros. Você podia olhar com mais graça à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, à sua frente. E você podia criar a determinação no seu coração de abençoar com uma palavra, com um aperto de mão, com um gesto, outras pessoas, gente muito diferente de você. Eu não sei porquê, mas hoje foi um dia diferente. Logo pela manhã, 2 pessoas me escreveram mensagens abençoadoras para mim. No final da tarde, mais uma. Mas isso não acontece. Isso é bastante raro. Bastante raro. Eu fui muito abençoado com o depoimento de 3 pessoas no dia de hoje. Apenas uma palavra de bênção. Antes de nós entrarmos aqui, presbítero Danilo, nós sempre oramos no gabinete pastoral, ele foi até lá orar conosco, e ele também orou por nós, clamou a bênção de Deus sobre a nossa vida. Você podia fazer isso com mais pessoas, com outras pessoas, você podia estar aberto para receber pedido de oração, mas também para espontaneamente ir orar, ou pedir oração para outros. Nós, pastores, presbíteros, irmãos que ocupam função de destaque na igreja, mais facilmente somos procurados para orar por alguém. Mas você podia se oferecer para orar por alguém. Você podia abençoar, quebrar barreiras, fazer o que o Tiago está lembrando, nos lembrando do ensino de Jesus.
Não espere receber nada em troca, apenas doe o que você tem. Abençoe. Abençoe com uma oração, abençoe com uma palavra, abençoe com um gesto, abençoe financeiramente. Você já deu uma oferta para alguém que você nem sabe se está precisando e que você nem sabe se vai ver de novo? Já teve essa experiência? De estender a mão e abençoar? Faça isso. Você pode ser resposta de oração. Você pode ser resposta de oração. Pode ser aquele dinheiro exato no tempo perfeito que Deus preparou para alguém que não tinha nada. Abençoe sem esperar nada em troca. Mas Tiago 2,13 conta para nós o que fazer se você tem falhado nessa área. E eu quero que você leia comigo. Juntos, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Segunda parte. De novo. Sabe o que Tiago está dizendo? Para você que tem errado, existe misericórdia. Existe misericórdia, existe perdão. É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de mudar de conduta, de postura. Esse é o tempo perfeito para isso. Confesse o seu pecado, mude de direção, abençoe alguém, seja abençoado. Seja muito abençoado. Abra o seu coração para isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Há misericórdia para nós. Se nos arrependermos e mudarmos a nossa forma de agir, se entendermos a palavra de Jesus, que é o nosso Senhor da glória, então nós podemos mudar de direção. Em terceiro lugar, a fé revelada, quando nós expressamos piedade. Agora eu quero ler dos versículos 14 a 17. Tiago 2, de 14 a 17. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fortalecei-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós revelamos a nossa fé quando expressamos piedade. A fé é uma doutrina cara, chave no cristianismo. Nós estamos no mês da Reforma Protestante e nós lembramos dos 5 solas que firmam, resumem aquilo que nós cremos. E um deles é só a fé. O pecador é salvo pela fé. Efésios 2, 8 e 9. O justo vive pela fé, Romanos 1, 17. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Tudo que é feito sem fé é pecado, Romanos 14, 23. E em Hebreus 11 você vai encontrar lá a galeria da fé, onde homens e mulheres creram em Deus e viveram e morreram pela fé. Fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira e não importam as circunstâncias. Mas é verdade que nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus estão salvas. Nem todos que dizem crer em Jesus estão salvos. E daí eu quero dizer algumas verdades para você. Primeiro, a fé, ela não pode ser divorciada da prática da piedade. Aqueles que têm fé precisam ter a prática da piedade. É um erro pensar que apenas recitar ou então defender um credo faz de uma pessoa um cristão. Ela pode decorar versículos, pode saber de cor os credos. Isso não faz dela um cristão. Apenas aceitação intelectual não é fé que salva. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé fingida. A fé que não gera transformação é uma fé fingida. Mateus 7, 21. O Senhor Jesus já adverte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse sim. É possível que as igrejas estejam cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que dizem crer. Isso é morte.
Isso é uma fé fingida. A fé não pode ser meramente intelectual. A pessoa concorda, ela aceita certas verdades, mas ela não é mudada por essas verdades. Ela declara, ela repete essas verdades, mas não muda nada na sua conduta e no seu interior. No versículo 14, Tiago pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele está falando de um tipo de fé, de um certo tipo de fé, que é apenas verbal. E ele opõe essa fé verbal com a fé verdadeira. A fé verdadeira não é só declarada, ela é vivida. E ele continua, ainda no versículo 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Que proveito há em declarar a fé e não viver isso? A fé descrita aqui, ela existe apenas na base da pretensão. A pessoa diz que tem fé, mas na verdade não tem. As pessoas com uma fé morta substituem obras por palavras. A fé morta, ela é aquela que substitui obras por palavras, é só discurso. Eles conhecem as doutrinas, mas eles não praticam a doutrina. Eles têm discurso, mas não têm vida. A fé está apenas na mente, mas não nas mãos, na ponta dos dedos. A fé, ela precisa ser eficiente. Tiago fala da fé que não é eficiente e chama essa fé de morta. E ele dá 2 exemplos para ilustrar esse tipo de fé, versículos 15 e 16. Um crente vem para a igreja com roupa suja, rasgada, talvez a única roupa que tem, sem comida, com fome. E aí uma fé que não é eficiente, não é operosa, vê essa situação e não faz nada para resolver o problema. Não faz nada para socorrer o necessitado. Tudo que ele faz é falar algumas palavras piedosas: Deus te abençoe, Deus providencie o que você precisa, Deus abra portas para você. Comida e roupa são necessidades básicas, 1 Timóteo 6,8, Gênesis 28, 20. Como crentes que somos, nós devemos ajudar a todos, e principalmente os domésticos da fé, como diz Gálatas 6,10. Nós seremos julgados por esse critério. Mateus 25, 40, o Senhor Jesus nos adverte: deixar de ajudar o necessitado é fechar o coração ao amor de Deus. Na parábola do bom samaritano, a gente vê o sacerdote e o levita, que podiam pregar sobre a sua fé, mas eles não demonstraram a fé ao samaritano necessitado. A fé, ela precisa ser útil. Se a fé não é útil, não é fé. Ela precisa ser vivida, exercitada. Versículos 20, 21 e 22, até o 23. Acompanhe a leitura, por gentileza. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. A fé sem obras, ela é inoperante. A fé sem obras é morta. Se uma fé é inútil de forma geral, guarda isso, ela também o é no caso da salvação. Se a fé não serve para nada no cotidiano, ela também não serve para a salvação. Essa não é a fé salvadora. A fé precisa ser completa. Tiago diz que a fé sem obras, ela está incompleta. A fé sem obras, ela está dividida, visto que são as obras que testemunham a fé. As obras são evidência da fé. Nós somos salvos pela fé para as boas obras. Se não tem obras, não tem fé. Tiago é claro em afirmar que a fé sem as obras está morta. E é uma fé morta, e essa fé morta não salva ninguém. Se você tem fé, mostre a sua fé pelas obras. Essa fé intelectual, inútil, incompleta e morta, não salva ninguém.
Ortodoxia sem piedade produz morte. Só conhecimento intelectual não salva ninguém. Quarta lição quero deixar com os irmãos, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A sua fé, a minha fé é revelada quando ela supera a fé dos demônios. A sua fé precisa ser maior, precisa superar a fé que os demônios têm, porque Tiago diz que os demônios creem e tremem. Eles têm fé, eles acreditam, não na fé salvadora, mas eles creem em algumas verdades. A fé morta é uma fé que atinge apenas o intelecto. A fé dos demônios atinge o intelecto, mas também as emoções. Os demônios têm um estágio mais avançado de fé que muitos crentes por aí. A fé dos demônios não é apenas intelectual, mas ela também é emocional. Eles creem e tremem. Crer e tremer não é experiência salvadora. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire, nem pelas emoções que ela demonstra. As minhas emoções e o conhecimento que eu tenho não revelam fé verdadeira. Não revelam fé verdadeira, porque os demônios fazem a mesma coisa e eles não são salvos. A fé é revelada pela vida que você vive, pela vida que eu vivo. Os demônios creem que Deus é um só. Eles creem na divindade de Cristo. Lembra? Em algumas experiências, passagens bíblicas, que os demônios, quando são confrontados por Jesus, eles se aproximam de Jesus e eles se curvam diante de Jesus, porque eles reconhecem a divindade de Cristo. Eles sabiam quem Jesus era. Os demônios creem que Jesus é o supremo juiz e Ele o julgará. Eles sabem disso. Eles creem no juízo final. Eles sabem que todo joelho se dobrará diante de Cristo. Você conhece a Cristo, o Senhor da glória? Sua fé precisa superar a fé dos demônios, para ela ser revelada às pessoas à sua volta. A fé revelada pelas nossas ações. E aqui eu quero terminar a leitura. Você pode ler comigo? Acompanhar a leitura de 21 a 26. Vamos fazer de forma alternada, eu leio 21, os irmãos 22, dinâmico. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Tiago termina dizendo que a fé verdadeira deve atingir o intelecto, as emoções e a vontade. Essa é a fé verdadeira. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. Eu recebo essa verdade e eu confio nela e por ela eu sou transformado. Tiago cita dois exemplos. Ele fala de Abraão e de Raabe. Duas pessoas completamente diferentes. Abraão, amigo de Deus, Raabe, membro dos inimigos de Deus. Abraão piedoso, Raabe prostituta. Abraão judeu, Raabe uma gentia. E o que eles tinham em comum? Ambos confiaram na palavra de Deus. Gênesis 15:6 diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. 22, de 1 a 19 de Gênesis mostra a obediência de Abraão em oferecer o seu filho para Deus, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Hebreus 11:19 conclui isso. Abraão não foi salvo por obedecer a esse difícil mandamento. A sua obediência provou que ele já era salvo. Ele só pôde obedecer porque ele já era salvo. Abraão não foi salvo pela fé mais obras, mas pela fé que produz obras.
Abraão foi salvo pela fé que produz obras. Então, como Abraão foi justificado pelas obras? Uma vez que ele já tinha sido justificado pela fé. O que Tiago está dizendo aqui? Pela fé, ele foi justificado diante de Deus e a sua justiça foi declarada. Pelas obras, ele foi justificado diante dos homens e a sua justiça foi demonstrada. A fé de Abraão foi demonstrada pelas suas obras. Hoje muitos professam crer em Deus, mas o negam nas suas obras. E o exemplo de Raabe? Raabe creu e agiu. A sua fé foi transformada em ação. Ela ouviu a palavra de Deus, ela reconheceu que estava numa cidade condenada. Ela não somente entendeu a mensagem e sentiu o seu coração tocado, mas ela fez alguma coisa. O que ela fez? Ela protegeu os espias. Ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias. Mais tarde, ela fez parte do povo de Deus. E quem é Raabe na história do cristianismo? É ascendente de Cristo. Ela está na genealogia de Jesus. A sua fé foi transformada em obras. Isso é graça que opera a fé salvadora em nós. Por isso Tiago usa o exemplo da história de Abraão e de Raabe. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Onde nós vamos depositar a nossa fé? Em quem? Não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé nos antepassados, não é fé na confissão positiva, não é fé nos próprios méritos, é fé em Deus e na sua palavra. A fé está baseada num conjunto de verdades. A fé ela está estribada em Deus e na sua palavra. A salvação é só pela fé, mas por uma fé que não está só. Ela precisa vir acompanhada de obras. Uma fé viva, ela se expressa por obras. Uma fé de vida que glorifica a Jesus. Eu quero terminar, queria chamar a banda para subir. Eu quero terminar com o texto de 2 Coríntios 13, 5. Quero que você preste atenção na leitura que eu vou fazer, tá bom? Pode olhar para mim. Eu vou ler o texto de Paulo para 2 Coríntios 13, 5. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Se você tem fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória, então provem-se a vós mesmos. Faça uma prova de você mesmo. Que fé é essa que você tem? E talvez seja um tempo bom, um tempo exato, perfeito, para você confessar pecado, mudar de postura e não viver em acepção de pessoas e revelar a sua fé com as suas obras. Feche os seus olhos, vamos orar.